Até a criancinha que acabou de nascer agora, está com 3 meses de vida, ela é pecadora. A Bíblia não diz que a criança que morre ela vai direto para o céu? Não, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Não fala isso? Pelo contrário. Jesus, ele poderia, ele é Deus, então ele poderia fazer qualquer coisa. Ele optou por deixar o poder dele de lado para agir como humano. Senão, de nada vale. Correto. Senão ele poderia fazer tudo, qualquer coisa, e aí não teria nem sentido ter vindo como humano. Por outro lado, não dá para falar que ele é humano, porque ele foi o único de todos que não pecou. E não dá para falar que ele não pecou pela força do braço, porque não existe humano que não peque. Então, ele usou o poder de Deus de alguma forma, porque não existe um humano tão perfeito que não tenha pecado. Como que pode Jesus nunca ter pecado se ele não usou, digamos assim, o poder de Deus dele? Ele foi realmente humano ao longo de toda a trajetória. A gente pode responder isso em 2 etapas. A primeira, ele usou o poder de Deus. Porque ele orou, ele jejuou, ele tinha contato com o Pai. Então ele usou o poder de Deus, como todos nós podemos usar. Agora, num aspecto você tem razão. Ele não nasceu com a natureza pecaminosa. Porque nós, para sermos pecadores, não precisamos pecar, basta nascer. Até a criancinha que acabou de nascer agora, está com 3 meses de vida, ela é pecadora. Tanto quanto eu e você. Ela precisa de um salvador. Porque se fosse assim, se criança nascesse inocente, então toda criança que nasceu com 2 meses já ia direto para o céu. Não, mas calma, mas a criança, a Bíblia não diz que ela, por mais que ela tenha essa natureza, ela nunca pecou, e a criança que morre, ela vai direto para o céu? Não, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Não fala isso? Pelo contrário. A Bíblia fala que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Davi fala o seguinte, em pecado me gerou minha mãe. Mas uma criança, se ela morre, não tendo a chance de ter sido batizada, por exemplo, ter se arrependido ou conhecido a Deus, ela não vai para o céu, então? A Bíblia não tem uma resposta direta para isso. Então, qualquer resposta que eu lhe der, eu tenho que admitir que será uma resposta por analogia, mas não bíblica, porque a Bíblia silencia. Mas é porque quando a gente fala sobre o arrependimento e o batismo, assim, e a gente fala um pouco até assim, você tem os católicos, os evangélicos... Quem crê e for batizado será salvo. E a gente fala que assim, tem até uma discussão sobre isso, né, sobre batismo, de que do que adianta um neném, uma criança ser batizada, se nem deu tempo ela se arrepender dos pecados ainda, né? Como pode uma criança não poder se batizar por não ter consciência ainda do pecado, ter a injustiça de não ter a possibilidade de ir para o céu? Vamos lá. Em primeiro lugar, como eu falei, todos somos pecadores, então a criança também tem necessidade da graça como qualquer um. Mas você tem razão, ela precisa ter uma consciência para se batizar. Então, o que muitos deduzem, partindo da própria concepção judaica de filho, que até a criança atingir a maioridade na religião, quem responde por ela são os pais. Por isso que tem o bar mitzvah. Quando tem o bar mitzvah, a criança se torna o filho do preceito. Antes do bar mitzvah, quem responde pela salvação dos filhos são os pais. Você entendeu? Então, assim, o pai que vai... Por isso que Deus fala o seguinte, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas é o máximo que eu posso ir. Então, fora disso, eu estaria entrando em especulação, porque a Bíblia não me dá esses detalhes. Com relação a ser ou não batizado, situações que fogem da normalidade devem ser entendidas como situações que fogem da normalidade. Por exemplo, não é correto correr acima de 60 km por hora na avenida tal, mas eu estou dirigindo um carro que tem uma mulher grávida que a bolsa estourou e está para dar à luz. Eu vou dirigir a 120 por hora. Tá certo? Ah, então se o Rodrigo vai dirigir 120 por hora, qualquer um pode. Não. Situações de anormalidade devem ser vistas como anormalidade. E há situações de anormalidade de pessoas que foram salvas sem crerem, pelo menos no sentido cristão da palavra, e sem serem batizadas. Vou dar um exemplo do primeiro, depois do segundo. O ladrão na cruz. Até onde me consta, não tem nada na Bíblia que fala que ele foi batizado. Ele era um ladrão, um salteador. Um se arrependeu, o outro não. Mas não teve tempo de ser batizado. E ele foi salvo. Ao que tudo indica, foi salvo pela promessa de Cristo. Não é? Vamos pegar a questão do crer, quando eu falei crer aqui. Imagine, por exemplo, um índio que não conheceu Jesus.
que não conheceu o evangelho, que nasceu, cresceu e morreu no meio dos índios. Nenhum missionário chegou até ele. Esse índio já está perdido? Jesus falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Tem uma outra passagem forte que Jesus fala para os judeus assim, vocês pensam que só eu só amei vocês quando tirei vocês do Egito? Eu também amei o filisteu e tirei o filisteu de Caftor. Caftor é a Grécia. Olha que passagem forte. Existe uma Páscoa para o filisteu, que era o inimigo de Israel. Jesus um dia foi lá para o lado do Líbano e quando viu uma mulher cananeia, pagã, leia-se, adoradora de Deus, Jesus falou o seguinte, que fé você tem, mulher? Em Israel eu não encontrei a fé que você tem. Ele não estava elogiando uma judia, guardadora do sábado, que oferecia sacrifício no templo. Não era aquela viúva lá do templo dando a moedinha, não. Ele estava elogiando uma pagã. Quando o centurião da lei, que era romano, pagão, que oferecia sacrifício ao imperador, era romano, falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas dá uma ordem, meu servo vai ser curado. Ele falou assim, que fé. Nem em Israel encontrou uma fé como essa. Então a Bíblia tem vários versículos mostrando algumas coisas bem práticas. Em primeiro lugar, as verdades de Deus não se negociam. A salvação vem dos judeus, ele falou para a samaritana. Tá certo? O povo eleito para trazer a salvação ao mundo foi os judeus. Não foram os babilônios, nem os gregos, nem os romanos. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ponto. Isso é inegociável. Mas situações anômalas são tratadas como situações anômalas. Pessoas que estão fora desse círculo do povo de Deus são alcançadas pela graça, mesmo que eles não encontrem essa graça com os mesmos nomes que eu estou encontrando. Aquela mulher pagã, Ciro-fenícia, por alguma maneira, ela demonstrou uma fé no Messias, mesmo estando teologicamente errada, cheia de doutrina errada, cheia de prática religiosa errada, a graça alcançou por um milagre de Deus que eu não sei explicar. Os magos do Oriente. Lá na Pérsia, magos. E se você colocar a magia na Bíblia é proibida. Sim. Eles eram magos e eles vieram. Então, eu não negocio o evangelho. A graça, a salvação só vem pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus e não dos homens. Ponto. Buda não salva, Maomé não salva, Ananda Maimá não salva, Exu não salva, os santos católicos não salvam. Quem salva é Jesus. Ponto. Não posso negligenciar isso. Porém, esse Jesus, com a graça dele, consegue alcançar pessoas em toda parte do mundo que não tiveram o privilégio que eu e você tivemos de ouvir o evangelho. Eles ouviram por outro modo. Como exemplo que eu dou para finalizar, Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo e não era hebreu. O sogro de Moisés, que também era sacerdote do Deus Altíssimo e não era hebreu. Então Deus tem os seus filhos nesse mundo pagão. E com relação às crianças, eu digo a mesma coisa. Se Deus cuida desses pagãos e de alguma maneira o evangelho chega a eles, Deus vai cuidar desses pequeninos, mesmo que eu não tenha uma resposta bíblica assim, taxativa para mostrar, abrir. É o capacete do kamikaze. Em alguns casos eu sei por que ele usa o capacete. Noutros não. Eu só sei que ele usa. Cara, muitas reflexões pra gente conversar depois, hein? Com certeza. Muitas.